aula anterior, falando aí sobre o que estava acontecendo aí nos Estados Unidos em relação às famosas leis que apareceram, que foram a lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá, né? E eu acabei falando também sobre o famoso Boston Tea Party, né? Ou seja, que foi a hora quando os colonos atacaram os navios carregados de chá no porto de Boston e eles simplesmente levaram esse chá para o meio do mar e jogaram o chá no mar, né? E a partir disso aí, quando eles retornaram, os membros que eram os membros da alfândega, dos 20 caras que roubaram, sequestraram o navio, 5 deles foram mortos, né? A partir do momento que eles foram mortos, isso foi considerado um massacre. Tanto é que o Boston Tea Party também pode ser chamado de massacre de Boston, aonde os membros que pertenciam ao parlamento inglês, que eram os alfandegários, mataram membros da mesma sociedade. Isso foi considerado um dos principais erros da coroa britânica, que vai dar início aí ao processo de independência. E como que isso acontece? A partir do momento em que a população se revolta contra os ingleses, a Inglaterra vai criar as chamadas leis intoleráveis, que, como o próprio nome diz, essa lei foi uma coisa intolerada pela coroa britânica, a reação dos colonos, e ao mesmo tempo a metrópole se viu indignada com a reação dos colonos. Então perceba que a lei dos intoleráveis, ela pode ser dividida pelo olhar do colono para a Inglaterra e da Inglaterra pelo colono. Porém, como a colônia simplesmente obedecia às leis, desculpa aí pelo caminhão de gás, mas não tem como tirar o som dele, né? De boa, então, caminhão o que vai acontecer? Da hora. Os caras vão começar a decretar determinados fechamentos que vão atrapalhar todo o desenvolvimento da colônia. E um deles é o fechamento do Porto de Boston. E o Porto de Boston, que era uma colônia de ocupação e tal e tudo mais, fez com que eles tivessem uma perda de dinheiro muito grande e, ao mesmo tempo, evitava a entrada de novos produtos. Então, o fechamento do Porto de Boston para os colonos foi um dos piores decretos. A partir do momento em que o Porto de Boston foi fechado, a Inglaterra começou a mandar para o território americano vários militares para que eles conseguissem conter essas revoltas da população. Então, ou seja, vai ser o período que mais vai ter morte, que mais vai ter problemas e que a população insatisfeita com as atitudes vai se revoltar ainda mais. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra vai aumentar de maneira significativa todos os impostos criados por ela antes. Ou seja, a lei do açúcar, que era um imposto de 35%, passou para 50%. A lei do selo, que foi a obrigatoriedade, ela se manteve. Claro que o cara não tem como aumentar isso. Porém, o imposto pelo chá saiu de 60% e passou para 80%, como um mecanismo de punição para os colonos que se revoltavam contra a Inglaterra. E foi a partir desse momento que eles vão começar a se reunir para discutir as leis que vão ser aplicadas nas 13 colônias. Tanto é que eles vão se reunir num lugar chamado de Filadélfia, onde eles vão criar um congresso. Esse congresso da Filadélfia, que aconteceram 2 antes do processo de independência,
foi aonde as 13 colônias se reuniram para criar as leis de dentro do território americano. Beleza? Então, a partir do momento em que eles começam a se juntar, cada colônia vai mandar um representante para o Congresso da Filadélfia, eles vão perceber que eles vão começar a se unir. Tanto é que eles falam, olha, após essa declaração de independência, a gente não vai se chamar mais 13 colônias, e sim vai começar a se chamar Estados Unidos, aonde nós, todos os estados, essas 13 colônias, se uniram em busca de um bem maior, que era o processo de independência em relação à Inglaterra. Então, eles vão se juntar nesse Congresso da Filadélfia. É aí que vai aparecer figuras importantes do processo de independência, que é o Thomas Jefferson, depois o Abraham Lincoln, né? Esses caras, eles vão ser os cabeças desse projeto de independência. Até que dentro desse primeiro e desse segundo Congresso da Filadélfia, eles conseguiram criar as leis, lembrando que essas leis, elas possuíam ideais iluministas e, consequentemente, burgueses, por consequência da religião calvinista e anglicana. A partir do momento que todas essas leis foram criadas, que foi antes do processo de independência, os colonos americanos decidem proclamar a independência no dia 4 de julho de 1776. Beleza? Por que que eles fizeram isso? Justamente porque eles estavam cansados de pagar impostos altíssimos para recuperar a guerra que a Inglaterra teve com a França. Tanto é que a Inglaterra, esperta que só por ela vai assinar um decreto que ela autoriza a colônia americana a se tornar independente. Isso daí vai ser chamado de Tratado de Versalhes. Vai ser um documento assinado na França para reconhecer a independência da colonização, independência da colônia americana. E o legal é que, após a independência dos Estados Unidos, a maioria de todos os países americanos vão começar o seu processo de independência. Então, olha só que interessante. Eles mostraram para o mundo que a qualquer momento você pode declarar a sua independência. Tanto é que, por incrível que pareça, todos os países que tiveram a sua independência proclamada, elas criaram as leis antes do processo de independência. E adivinha qual foi o único país que não fez isso? O Brasil. O Brasil foi o único país que criou a sua primeira lei 2 anos após a sua independência. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, né? E o Brasil vai criar a sua primeira lei somente em 1824, né? Então, para fazer uma comparação aí, por que que os países que declararam a sua independência com leis anteriormente melhoraram em relação ao Brasil que apresentou depois? Tanto é que esse modelo de reunião antes do processo de independência vai ser o fator principal para o início da Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa só foi possível porque antes do início da Revolução, os membros do Terceiro Estado se reuniram para ver o que eles iam fazer, né? Então isso só deu certo por consequência dessas leis. E o que foi decidido nessa declaração de independência que foi influenciada aí pelas ideias iluministas? Meu, eles
simplesmente vão criar as leis, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam que eles vão começar a montar um clubinho, certo? Que a gente vai chamar de maçonaria. Só para você entender o que é a maçonaria. É uma sociedade rica que se ajuda. Então, os membros que fizeram parte do Congresso da Filadélfia, eles se uniram para tentar distribuir melhor a renda entre os estados. Então, a maçonaria ela já existe desde a Ordem do Cavaleiro dos Templários, que eram os caras que lutaram lá contra os orientais. Mas agora ela vai começar a ter uma influência nas decisões políticas. Claro que isso começou com os norte-americanos, porque a maioria das pessoas ricas, elas eram iluministas. Então, pelo fato dela ser iluminista e ser uma pessoa de grana, eles vão tentar defender os interesses dessa burguesia que está vivendo dentro do território americano. Tanto é que foi a partir daí que as frases do Rousseau, do Voltaire, começaram a ter grande influência, né? Tanto é que o mais legal de todos, que é o próprio Rousseau, que fala sobre a questão da tábula rasa, uma frase que ele coloca posteriormente é que todos os homens foram criados iguais, e Deus os dotou do direito de rebelião. Rebelião no sentido de contrariar as ideias daquele que os comanda. Beleza? Espera um pouquinho só. Deixa eu terminar a apresentação, depois vocês fazem as perguntas. Beleza? É porque tem a ver com maçonaria. Depois você pergunta. Por favor, espero eu terminar. Obrigado. Então, dentro desse processo de independência, dentro da criação destas leis, eles colocaram aí a Declaração da Virgínia, que tem a ver com as leis que os norte-americanos possuem até os dias de hoje. E que vocês vão ver que tem um ideal iluminista por trás, né? Todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes. A liberdade. Todo poder está investido no povo, porque sem o povo não existe a política. O governo é ou deve ser instituído para o bem comum, para o comum benefício, proteção e segurança do povo. Lembra dos direitos inalienáveis do John Locke, né? Ninguém tem privilégio, exceto os maçons. Os poderes executivos e legislativos do Estado deverão ser separados e distintos do judiciário. Olha só que interessante. A lei e a execução da lei não pode influenciar o judiciário. Isso é um ideal iluminista. As eleições dos representantes do povo devem ser livres. Tanto é que nos Estados Unidos não é obrigado a votar. E mais de 98% da população costuma votar até os dias de hoje. É ilegítimo todo poder de suspensão da lei sem consentimento do parlamento, que no caso seria o legislativo e o judiciário. E a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, ou seja, você ter o direito de você expressar aquilo que você sente. Claro que dentro desses tópicos, eles dividiram a Constituição, as leis americanas, em 4 partes. O presidencialismo, que é essa questão de você ter uma figura de um presidente. O federalismo, de você ter uma capital onde o presidente vai participar das sessões do legislativo e do judiciário. A tripartição do poder, porém, olha o grande detalhe. Eles quiseram manter a escravidão. Não é à toa que depois você vai ter a Guerra de Secessão, que é o conflito entre o Norte e o Sul. Porque o Norte falava que a escravidão deveria acabar, e o Sul fala, se a escravidão acabar, a gente está ferrado. Então você vai ter um conflito posteriormente chamado de Guerra de Secessão. Mas isso são coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E para terminar, né, eu gosto de mostrar para vocês o que a independência dos Estados Unidos influenciou, né? Claro, a primeira delas
A Revolução Francesa, que eu já falei. A independência dos países da América Latina, que eu também já falei, inclusive dei até o exemplo do Brasil. As várias constituições, que vai ter ideias liberais, né? E isso vai ter um reflexo no Brasil, na Constituição Republicana, quando o Brasil se tornar república. Belezinha, molecada?